Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados. Estamos aqui mais uma manhã para falar da palavra de Deus. Eu estou feliz por estar aqui para falar com os irmãos, né? E nós prometemos que nós íamos falar do Espírito Santo. Louvado seja Deus, engrandecido seja Deus. Eu demorei um pouco porque são muitas coisas para falar acerca do Espírito Santo, né? Mas vamos lá, em nome de Jesus, e vamos falar do Espírito Santo. Quando começou, né? No Antigo Testamento, amados, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas, né? O Espírito de Deus se apossava de Sansão, né? E Sansão ali era usado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, quando Jesus veio, ele falou que ele ia para o Pai, mas ele ia deixar outro Consolador. E um outro Consolador, esse Consolador é o Espírito Santo, que ele ia deixar. Então, ali no livro de Atos dos Apóstolos, né, quando eles foram revestidos de poder, eles foram cheios do Espírito Santo, né? Eles foram capacitados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem essa função na nossa vida de nos capacitar para fazer a obra de Deus, para fazer a obra do Pai. Os irmãos podem entender. Os apóstolos eram homens indoutos, eram pessoas sem estudo, eram pessoas tímidas, né? Que tinham as suas debilidades. Mas eu quero te dizer, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram capacitados por Deus a fazer aquela obra. Você vê o apóstolo Pedro, que foi um homem que negou Jesus. O apóstolo Pedro, ele negou Jesus. Mas logo após Atos dos Apóstolos, esse evento de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo desceu sobre eles, né? E os capacitou, e os encheu, revestiu eles de poder. Ele fez um discurso. E ele ganhou 3.000 almas. 3.000 almas se converteu. Aí vocês podem notar o poder que o Espírito Santo tem, né? Ele empoderou os discípulos. Eles foram capacitados, eles foram cheios de ousadia, né? Para fazer a obra de Deus. Né, para fazer o ide do Senhor, que era pregar o evangelho a toda criatura. Então, eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Assim também, eu e você precisamos do Espírito Santo para nos capacitar. Muitas das vezes nós somos tímidos, nós somos covardes, mas quando somos cheios do Espírito Santo, aí a história muda. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados por Deus a fazer a sua obra, a fazer aquilo que o Senhor nos manda. Louvado seja Deus. Todos nós, não é os discípulos daquele tempo, mas nós também que servimos o Senhor hoje, nós precisamos cumprir a vontade de Deus. E para cumprir a vontade de Deus, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo ajudador. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, né? O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele vinha sobre as pessoas, ele se apossava das pessoas. Mas o que aconteceu depois que Jesus veio? Jesus foi assunto ao céu e ele mandou o Espírito Santo para ficar conosco. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos dirige, né? O Espírito Santo é que guia a vida do cristão. Se você quiser ter uma vida bem-sucedida, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo.
Você tem que fazer coisas que o Espírito Santo te ordenar a fazer. Não coisas que muitas das vezes nós mesmos queremos fazer. Mas temos que ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E tudo vai dar certo para você. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo também, ele nos capacita. Ele nos capacita, por exemplo, a ler a Bíblia, a ler a palavra. Ele vai te dando força para você ler a palavra, para você jejuar, para você orar. Ele vai te dando força para você ter uma vida em espírito. Viver uma vida no Espírito, uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejum, de comunhão com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Você passa a ter uma mente santificada, uma mente que só pensa nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas do Pai. Louvado seja Deus. É assim que nós somos capacitados por Deus para poder fazer a sua obra. Louvado seja Deus, né? Nossa mente passa a ser santificada. E uma coisa que eu quero deixar claro, muitas das vezes a Bíblia fala a mente, o coração. O coração, ele bombeia sangue. Agora, a mente da pessoa precisa ser santificado, precisa ser santificado os pensamentos. Se a pessoa não tem uma vida santa, ela tem pensamentos errôneos, pensamentos de erro, pensamentos de pecado. Mas quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, né, os nossos pensamentos mudam. Nós não temos pensamentos em pecar. Nós temos pensamentos de paz, pensamentos de bênçãos, pensamentos de vida, pensamentos de vitória. E diz mais assim: louvado seja Deus. A Bíblia, claramente, na Bíblia, o Espírito Santo é Deus morando dentro de você. Entendeu? Ele agora, Jesus subiu, mas deixou o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo vem morar dentro de você. O Espírito Santo vem ficar com você. O Espírito Santo veio te consolar. O Espírito Santo veio te ajudar. O Espírito Santo veio te capacitar. É isso que acontece quando nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá poder para vencer o pecado, ele nos auxilia, ele nos guia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos capacita, né? Claro que eu quero falar para você que nós temos outras coisas para fazer na vida. Você estuda, quem sabe você pode fazer uma faculdade, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te capacitar. E está em meio às pessoas, quem sabe não são cristãs, mas ele te capacita a estar ali no meio daquelas pessoas, quem sabe se você vai para uma faculdade ou um outro meio de pessoas que não são igual a você, mas o Espírito Santo vai te capacitar a estar no meio daquelas pessoas, mas mesmo assim está santo, está separado, está ligado com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita isso. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo nos capacita a viver conforme a vontade de Deus, né? Há muitas coisas, né, que vêm sobre a nossa vida e elas querem nos deter, essas coisas querem nos parar. Uma contrariedade, o inimigo, ele sempre quer nos parar. Nós queremos fazer a vontade de Deus, o inimigo quer nos puxar para não fazer a vontade de Deus. E é o inimigo, né, irmãos? Nós não podemos atribuir isso a outra coisa. É o inimigo, é a nossa carne, né? Então, o Espírito Santo nos ajuda a vencer isso, a vencer as investidas do inimigo, a vencer a nossa carne e a cumprir a vontade de Deus na nossa vida.
somente com o Espírito Santo nós somos capacitados para isso, né? Viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus deseja para cada um de nós, para mim, para vocês que vão entrar nesse vídeo, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Ser guiado pelo Espírito Santo é ter clareza. É ter clareza na sua vida, é ter clareza nos caminhos que você deve andar. O Espírito Santo, muitas das vezes, vai falar: sai desse caminho, sai desse lugar, sai dessa amizade. O Espírito Santo, ele fala, ele fala. O Espírito Santo fala porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem vontade. Então, ele fala com você. Ele vai te guiar para um caminho bom. Então, deixa ele te guiar da maneira dele. Muitas das vezes nós estamos em lugares que nós achamos: ah, não, esse lugar aqui é um lugar bom para mim ficar. Mas o Espírito Santo sabe verdadeiramente qual é o lugar bom de você ficar. E talvez ele vai te mandar sair. E você tem que obedecer a ele. Entendeu? Se você quiser ter uma vida segura. Porque o Espírito Santo te guia também numa vida segura. Muitas das vezes nós passamos adversidades, né? Mas ele te capacita para viver aquela adversidade. Ele não vai deixar que você morra naquela adversidade. O Espírito Santo vai te dar direção para que você possa vencer a adversidade. Você entendeu? Ele não vai te deixar só. Ele não vai te deixar morrer. Ele te livra de perigos. Ele te livra de más amizades, de pessoas que não são boas para a sua vida. Ele te livra de todo mal. E uma oração, amados, a fazer assim, uma oração que eu aprendi e que foi muito valiosa para mim. Espírito Santo, eu quero ser amiga dos seus amigos, né? Eu não quero ser amiga de pessoas que não são seus amigos. Por quê? Pessoas que não têm amizades com o Espírito Santo, muitas das vezes elas podem nos levar à ruína, com mau conselho. Vamos ali, vamos aqui. Você tem que buscar a amizade de pessoas que têm amizade com o Espírito Santo, né? Louvado seja Deus. Quem sabe você vai falar para mim: nossa, Patrícia, mas hoje tem pessoas que têm amizades com o Espírito Santo, né? Existe pessoa, existe, mas quem pode te apresentar essas pessoas? Só o próprio Espírito Santo. Só ele pode nos apresentar pessoas boas, pessoas de bem, pessoas de paz. Louvado seja Deus. Se você obedecer o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te fazer vencer. Vai te fazer vencer toda luta, ele vai te fazer vencer toda adversidade que você estiver passando. O Espírito Santo, se você deixar ele guiar a sua vida, porque nós não podemos ser guiados pela nossa carne, nós não podemos ser guiados por nós mesmos, né? Porque senão nós vamos cair no buraco. Mas se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, ele vai te levar a águas tranquilas. Muitas das vezes nós pensamos: ah, eu perdi aquilo, foi mal para mim, eu perdi um emprego e foi mal, e o Espírito Santo te tirou de tal lugar, foi mal. Não foi mal. Não foi o mal. O Espírito Santo sabe o que ele fez, porque ele sabe trabalhar nas nossas vidas. Então, nós temos que pedir, amados, o Espírito Santo está nos conduzindo. Espírito Santo, ele tem que conduzir a minha, sua vida, se nós quisermos ser vitoriosos. Porque a nossa carne, ela não entende as coisas do Espírito. Então, a nossa carne, ela acha que ela pode ficar em todo lugar é lugar de eu ficar, em todo lugar é lugar de eu trabalhar. Não.
Deus tem o melhor para nós, que somos os filhos dele. Deus tem o melhor para você. Quem não é guiado pelo Espírito Santo é guiado pela sua própria carne. E quem é guiado pela sua própria carne vai morrer. A pessoa, literalmente, a pessoa morre quando a pessoa é guiada pela sua própria carne. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos viver. Nós teremos vida e teremos vida em abundância. O melhor emprego, o Espírito Santo vai organizar para que você tenha ele, você seguindo o que o Espírito Santo mandar você fazer. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma benção. Que nesse vídeo veio mostrar que você busque ser guiado pelo Espírito Santo. Que nós venhamos buscar a cada dia mais sermos guiados pelo Espírito Santo de vida. Que ele vai te dar vida em abundância e você vai ser mais do que vencedor. Essa foi a nossa meditação. Eu espero que você tenha ouvido e medita e queira ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E isso será vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e nós vamos fazer mais vídeo falando sobre o Espírito Santo. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.